Irmãos, é tremendo os depoimentos do apóstolo Daniel Moretti nesses cortes de podcast. O assunto é batalha espiritual e é um verdadeiro aprendizado para você assistir até o final. Não esquece de deixar o seu like, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tem chamado para liderança, que tem chamado para oração, para batalha espiritual, intercessão. Partilha com esta pessoa. Vale a pena você assistir até o final. Vou deixar o link do episódio completo na descrição do vídeo. Os créditos vão para Religados Podcast. Assiste comigo até o final. Vê só uma coisa. A minha igreja fica num bairro chamado Jardim Catarina. É o maior bairro da América Latina. E esse bairro tem uma predominância muito grande de tráfico. E um dia Deus me deu uma orientação aos nossos profetas da época, né? De fazer uma unção nos 4 acessos do bairro. Então eu dividi 4 grupos, mandei para os acessos, eu fui para um e pedi que eles esperassem a minha ordem. Falei, fica atento ao celular. Quando for para ungir, eu vou ligar para todo mundo, vou dar 1 minuto de intervalo, vamos fazer a unção no mesmo tempo. Ungimos. Tomamos o território. Um dia depois, aparece na minha igreja uma moça crente e manifesta um principado, e era Beelzebul. E a primeira coisa que ele falou: quem mandou vocês ungirem o território? Vocês me bloquearam, e agora como é que eu vou entrar? Então a guerra territorial é real, é muito real, e a gente tem que levar isso a sério. Tanto é que, por exemplo, se você está dirigindo uma igreja num lugar difícil, como foi o meu caso, como é o caso do apóstolo Rudinei que está aqui, você está num lugar difícil, nada anda, a igreja não anda, os cultos não andam, você percebe um ambiente pesado, difícil, vai para o territorial, desbloqueia a tua igreja. Só que esse desbloquear envolve uma oração agressiva, uma atitude de guerra. Você não pode ir para uma tomada de território com brechas individuais, com brechas na tua vida. Você tem que ter uma vida contínua de oração. Você tem que ter uma vida pessoal certinha. Você tem que avaliar suas portas de entrada. Você tem que ser uma pessoa ministrada, que já tenha passado por ministração. Por quê? Porque o dono do território, entre aspas, porque o dono da terra é o Senhor Deus, mas aquele pseudo-dono, porque o mundo jaz no maligno, né? Ele não quer perder o território. Então ele vai partir para o confronto. E você vai para uma guerra despreparado? Não tem. Então, queridos pastores que estão me ouvindo, porque muitos estão tirando dúvidas comigo no Instagram, tenha na sua igreja uma forte ação de intercessores. Levante grupos de oração, levante rede de oração, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejuns periódicos, porque você não pode ir para uma guerra territorial despreparado. Então a guerra territorial é real. Toda região, todo bairro, toda cidade, todo estado, toda rua, toda encruzilhada é um território. E observe que cada bairro, cada estado tem um problema, tem um índice de problemas ou na sexualidade, ou em tráfico, ou em mortandade, ou em doenças, ou em miséria. Esses demônios territoriais assolam esses lugares. Sim. E atuam. Cada bairro tem um demônio que atua ali trazendo muita miséria. Você sai daqui de um determinado bairro, entra em outro bairro, você percebe que a atmosfera muda, as ruas são mais limpas ou mais sujas, as casas são mais bonitas, outras menos caprichadas. E você percebe, é notório a gente perceber que cada região tem um governante. Alguém que está ali atuando na sua especialidade, na sua área de atuação, gerando problemas na vida da pessoa. E olha, 3 pontos importantes onde a pessoa vai batalhar, que carrega influências malignas. Território, pessoas e objetos. Sim. Território, pessoas e objetos. Então, assim, se você está numa rua, essa rua ela tem alguém que se diz dono dela, onde gera problemas familiares, gera problemas financeiros, problemas de confusão. Aquela rua ali, você fala assim, olha, não passa naquela rua ali não, porque aquela rua ali tem um problema. Entende? Você observa esquinas, lugares onde lojas abriram, já foi farmácia, já foi bar, já foi restaurante, e nada prospera ali. Uhum. Então, não tem como a gente negar que existem influências malignas em territórios. E falar em tomada de territórios, eu fiz uma escola, estou até aqui sendo acompanhado pelo evangelista Roger, que participou dessa tomada de território. E eu terminei a nossa primeira escola de batalha espiritual dando ênfase à tomada de território. Então nós fizemos, com os alunos, um mapeamento de território, que era sobre Amapá, Xerém.
E fizemos a mapeamento, buscamos toda a informação, quem fundou, o que era ali antes, se aquilo ali era cemitério, se era lugar de sacrifício de escravos, ou se ali era um lugar de sacrifícios humanos, né? Enfim, tomamos todo um conhecimento de que era. Agora peguei meus alunos e levei eles, né, a entender o que era uma demarcação de território. O Roger esteve comigo na demarcação de territórios, fomos lá, pegamos o mapa, observamos que as entradas daquela cidade ali, daquele bairro, eram 3 pontos importantes. Fomos lá, ungimos, inclusive, se você for observar, toda entrada de cidade é ponto de despacho, de derramamento de cidade, de sangue. Por quê? Satanás também sabe o que é uma demarcação de território. E aí depois nós fomos para a tomada de território. E aí que veio, né? Aí veio o negócio, o chumbo grosso, como diz o outro. Por quê? Eu peguei todos que estavam, quase umas 100 pessoas, 150 pessoas, dividi em grupos, assim como o apóstolo fez, né? Botei nas entradas importantes e dei o comando. Ó, tal momento vai ser todo mundo junto em direção. E o povo vinha adorando e orando, e as pessoas pedindo oração, né? Inclusive, assim como aconteceu com o apóstolo, um carro parou do lado do nosso presbítero Ronaldo e falou assim: quem mandou vocês fazer isso aqui? Quem é que ordenou que vocês fizessem isso aqui? Então, nós chegamos até um ponto central, onde era um ponto específico, em um determinado lugar do bairro, e ali nós levantamos um altar de adoração. E todo mundo que passava pelo microfone tinha que liberar um decreto novo. Quebrando-se os decretos que um dia foi estabelecido sobre aquele lugar, sobre todos os domínios que foram levantados naquele lugar, todos os governos que foram estabelecidos naquele lugar. A igreja, conforme está em Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19, eis aí a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem será desligado. Com o entendimento que nós estamos estabelecendo um novo decreto, estamos também desligando e quebrando o decreto anterior, de quem se dizia o dono daquele lugar. A territorial, que a gente continua nessa mesma pegada, quantos níveis o senhor acha que tem? O nível não se define pelo... Chegar um pouquinho para frente. O nível não se define assim pelo território, mas sim por quem comanda aquele território. Por exemplo, você pode ir numa encruzilhada e aquele que está comandando aquela encruzilhada ser um Exu. Mas você vai numa cidade inteira que é um principado. Ou você vai numa estrutura geopolítica que é um trono que está regendo. Eu, por exemplo, fui a Brasília em 2018. Eu fiquei diante de um dos poderes sozinho, diante de uma estátua enorme, orando. Eu falei, Senhor, eu estou sozinho, mas estou fazendo a minha parte. Então, os níveis dependem da área de comando. É isso, eu, por exemplo, estou tendo um contato agora com um missionário lá da Indonésia, que, por causa do podcast, o Religado, eles fizeram contato comigo, eu estou orientando eles. Estou orientando eles. Chegou na Indonésia? Chegou na Indonésia. E ela me relatou que de noite assim eles estão dormindo e a porta bate, soco na janela, mas ninguém entra. Ela sabe que é ataque de principado, mas eles estão cobertos, porque ela está num território hostil, numa nação que não serve o Senhor. Então o nível de guerra aumenta muito. Então o nível aumenta conforme o território. Você vê que havia um distrito ali no período bíblico de Cristo, chamado Decápolis, Deca 10, policidade, ou seja, um distrito com 10 cidades. E tinha um principado que comandava ali, que era o Gadareno. Ele comandava a partir de onde? Olha só a estratégia do diabo. A partir do cemitério que ficava na porta da cidade. Porque os cemitérios em alguns lugares não podiam ficar dentro da cidade, ficava à porta, do lado de fora. Né? Lugar impuro. Sim, impuro, lugar estratégico. Quando Jesus atravessa o mar, o principado já sabe, o território está tomado, o mar se levanta. Por quê? Porque aquele homem chamado Jesus Cristo não pode chegar lá, porque se chegar vai tomar o território. E quando Jesus chega, ele faz o quê? Ele expulsa o quê? Por que tu me incomodas? Por que tu me incomodas? Tu vieste a mim por quê? A legião que comandava aquele homem, que quebrava corrente, as pessoas não acreditam nisso, mas está na Bíblia. Quebrava corrente, eu já vi demônio levitar na minha frente, querido. Eu já vi um pai de santo que 1,5 metro de altura me procurou. Quem era esse pai de santo? Ele comandava a extinta TV Manchete. Canal 6. Tinha uma novela chamada Carmen, e a novela só ia para o ar quando ele dava ordem. Ele era pai de santo de várias pessoas influentes da televisão. Ele me procurou porque ele estava abandonado, porque os que ele tratou, abandonou ele. Quando ele não serve, não tem mais utilidade, jogam para o lado. Ele estava morando num lugar simplório, me procurou, sentou na minha frente. E quando eu comecei a conversar com ele, a testa dele começou a suar e pingar suor.
Eu falei, Satanás, você já tá tudo aí, ali. já tá tudo aí. Eu falei, eu nem perdi tempo, Júlio. Eu já sabia que estava ali. Eu falei, pode vir quem comanda a cabeça dele. Jogou ele pro alto. Ele virou por cima da cadeira. Eu falei, não adianta você fazer barraco aqui, o comando mudou. O comando é de Cristo. Você foi Pai de Santo, mas agora você é filho de Deus. E você vai sair daqui liberto. E o diabo não quer isso. Não quer que pastores se levantem, não quer que igrejas abram a visão para entender a questão territorial, a questão de reino, porque sabe que Jesus chegou em Decápolis, tomou a cidade e transformou aquele homem em evangelista. 10 cidades foram alcançadas por um único homem, por um único ato, por uma única tomada de território. E é até bom que eu fale sobre isso, porque no primeiro podcast eu li todos os comentários e eu vi, até que eu vi poucas críticas, mas entre elas eu gravei. Alguém falou assim, pastor, você está até o nome que ele já partiu para o Senhor. Missionário Davi Miranda não ficava horas ministrando ninguém, ele dava uma ordem e ia embora. Verdade? Isso é expulsão. É o que 90% das igrejas fazem, expulsa o demônio, ele vai embora porque a ordem foi dada em nome de Jesus Cristo, mas só que no outro culto aquele demônio volta. Aí o pastor expulso, no outro ele volta. O pastor expulso, isso aí é expulsão, é o que as igrejas praticam. Se eu der a ordem, ele vai embora. Como eu lido na minha igreja, Ministério Apostólico do Reino. Se alguém cai, eu já tenho obreiros preparados, eles correm, pegam o pano e cercam a pessoa. Porque eu quero preservar a pessoa, eu não fico entrevistando o demônio. Principalmente dentro de um culto. Quando a pessoa cai, eu desço do altar, ela já está isolada e já estou dando a ordem para ir embora. Só que aquela pessoa entra no meu radar. Se caiu no culto, tem que ir para a sala de libertação. Aí que entra a administração. A administração não é dentro de um culto, é numa sala, é num gabinete, é num lugar preparado para aquilo. Com todo zelo com a ovelha, né, pastor? Pelo zelo pela ovelha, preservar a identidade daquela pessoa, é quando na ministração da libertação a gente tem todo um processo. Primeiro, a pessoa tem que estar posicionada em Cristo. Como é que uma pessoa quer libertação se ela não quer Cristo? E o princípio da libertação é Cristo. Tem que haver confissão e arrependimento. Terceiro, tem que haver um agente ministrador, que somos nós. Ela não pode se auto-ministrar, tem que ter um agente ministrador. Eu atendo pessoas de todos os tipos. Um dia um pastor me ligou, um amigo, Daniel, posso levar uma pessoa aí? Eu falei, pode, para você ministrar a libertação? Eu falei, pode. Qual o problema dela? Aí ele me falou, ele tem 50 anos de idade, ele manifesta há 35 anos. E quando ele manifesta, ele quebra tudo dentro de casa. E o que a família faz? A família já fez de tudo. Família católica, já subiu a escadaria da Igreja da Penha, já fez dezenas de promessas e nada resolve. Ele continua manifestando e quebrando tudo. Falei, leva ele, traz ele para Catarina, traz ele para a igreja. Chegou dentro do gabinete, veio, era um senhor de 50 anos com 2 irmãs idosas, uma cristã e uma católica. Aí eu tinha naquela época uma sala com antessala, separada por uma antepada e um vidro, não foi nem a que você conheceu. Aí eu peguei a irmã cristã, deixei do lado de fora, em oração. E peguei a irmã católica, trouxe para dentro do gabinete com o irmão. Eu quero ela, porque ela vai ver na prática o que vai acontecer. Júlio, comecei a ministrar o rapaz. E o pastor que me ligou, eu botei dentro do gabinete. Você que me trouxe a banana, então você vai ficar aqui dentro para aprender. De repente, a respiração do rapaz deu uma pequena alterada. Eu senti o som de um ronco baixinho. Olhei para o pastor que me apresentou o rapaz e falei, ó, o bicho já tá aí, ó. Aí o pastor falou, tá não, Daniel, tá não. Eu falei, não tá o quê? Já tá até roncando. Aí eu fui emitir a ordem, pode vir, você que tá roncando aí pela narina dele. Aí veio o preto velho. O demônio entregou tudo, deu nome de rua, nem precisei perguntar, ele já veio entregando. Ele deu o nome de rua, deu o número, deu a pessoa que fez, que foi o próprio pai, que já estava morto, entregou a família todinha a demônios. Disse onde estava o trabalho feito. Nós emitimos uma ordem para que os anjos de guerra fossem ao local, recolhessem o assentamento, e aquele senhor, depois de 35 anos manifestando, foi liberto para a glória de Deus. E eu vi, para terminar, olhei para a irmã dele católica, eu falei, e aí, vai ficar de bobeira? Ela levantou as 2 mãos para Jesus dentro do meu gabinete, eu falei, eu quero ele.
É isso, cara. São famílias libertas e outros são alcançados por aquele que é liberto. Libertação é tratar a causa e não o efeito. Exatamente. A manifestação denuncia que tem um problema. Se tem um demônio ali, tem um porquê ele está ali. Se tem uma entidade, ela manifestou, seja qual a classe que for, hierárquica dela, tem um porquê ela está ali. Satanás só atua com legalidade, com permissão dada, através de maldição imposta, autoimposta, maldição feita, dada por hereditariedade, enfim. Então, põe a coisa na sua cabeça. Manifestou um demônio, opa, ele não está sozinho. Eles não andam sozinhos, andam em bando. Sim. Ok? O apóstolo falou aqui de uma situação que ele chamou, já veio um preto velho. É raro vir direto pro preto velho. É raro. Então, normalmente ele manda as classes menores na frente. Manda na frente. Então, observe, você que quer trabalhar com batalha espiritual, você que ministra culto de libertação na sua igreja, a pessoa teve muita manifestação no culto. Essa pessoa, faça como o apóstolo Daniel falou, coloque ela no seu radar. Porém, eu, Rudinei, hoje, depois, não tenho nem a metade, nem um terço da experiência do apóstolo Daniel. Eu estou falando da minha experiência, dos meus anos de experiência. Eu não ministro quem não quer mudar de vida. Por quê? Para uma libertação eficaz, ele me ensinou. Para uma libertação eficaz é necessário que haja arrependimento, haja confissão de pecados e abandono do pecado. Isso aí. Vou te dar um exemplo, você que está de casa, se o Júnior me permitir. Claro. Bom, Jesus disse que quando o espírito do mundo é mandado embora, ele manda para terras áridas. Ok? Só que uma hora ele vai falar o seguinte, presta atenção que eu vou dizer. Voltarei para a minha casa. Quem disse que é a casa dele? É, isso aí. Quem um dia falou, ou quem estabeleceu que era a casa dele? E se ele voltar e encontrar o que ele diz que é a casa dele, morada dele, vazia, ornamentada, ele vai trazer outros 7 piores. Calma aí, eu vou fazer uma matemática aqui. Ele e outros 7 piores. Então, a gente precisa parar de ser meninos na guerra. A gente precisa amadurecer. A gente precisa saber de fato quem nós somos, o que nós carregamos e como se movimentar dentro desse campo. Por quê? Manifestou-se um demônio. É o efeito. Tem um problema. Eu preciso tratar a causa. Aonde que ele entrou? Isso só vem através de uma administração mais aprofundada. Poxa, mas precisa gastar tanto tempo para ministrar uma libertação? Por exemplo, eu recebi uma senhora. Alguém me falou sobre ela. Tem uma senhora que quer te procurar, mas ela está manifestando Lúcifer. Tá. Aí o que aconteceu com essa senhora? Ela, quando o suposto Lúcifer pegava ela, jogava ela na parede, machucava ela toda. O filho católico corria, pegava o crucifixo e a Bíblia. O que o bicho fez? Quebrou o crucifixo, Olha aí. rasgou a Bíblia. Isso causou desespero na família. Aí me procuraram, eu falei assim, pode trazer ela. Primeiro ponto, não era Lúcifer, porque tem um Exu chamado Lúcifer. Já... Era um Exu, não tinha nada a ver com o chefe maior. Falei, pode trazer ela que ela vai ficar liberta. Trouxe para o meu gabinete. Ela com muito medo, porque ela estava achando que no gabinete ele ia manifestar, ia jogar lá na parede e ia machucar ela todinha. Falei, irmã, aqui não é o chiqueiro deles. Essa cama dele, esse jeito dele. Aqui tem comando, e o comando é do rei, cara. O rei é o leão da tribo de Judá, acabou. E ele falou dessa calma e eu ministro assim mesmo. Desse jeito. Desculpa, imagina um cara, um pequeno, todo agitado, que quando viu o demônio manifestando na igreja, já descia do altar e eu chego nesse cara, senta. Essa calma aqui. E para. Aí o que aconteceu? Eu falei, irmã, senhora, fica em paz. A senhora vai ficar liberta. E chamei. E o suposto Lúcifer, que era um Exu, veio amarrado, sem força, sem machucar ela, sem quebrar nada, porque ele não vai quebrar meu gabinete. Ela ficou liberta, por quê? Por causa da estratégia certa. E a estratégia, ela vem por experiência, prática, conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, como ele militar, conheça o teu inimigo. Um episódio recente da prisão do Maduro. Uhum. O exército americano fez uma maquete do local, treinou durante 30 dias. Não, foram meses de treinamento. Meses de treinamento. Para invadir o local. Resultado, precisão 100%, prisão 100%. Por quê? Treinamento, pastores treina, sem morte. Pastores treinam. Do lado americano. Do lado americano, sem morte. Porque do lado do inimigo eles fizeram a lenha. Fizeram. O documentário que eu vi, não. O quê? Americano mas zero morte. Foi muito. Não foi pouco, não. Tem um relato de uma soldado... venezuelana, que ela falou que, usaram tecnologia que ela nunca ouviu falar, falaram que eles pareciam bonecos caindo. Foi algo assim que ela nunca viu e ela ainda deixou um recado. A nação que pensar que pode bater de frente com os Estados Unidos está redondamente enganado. Como é feita uma libertação segura? Então, eu vou trazer um caso aqui que eu vou passar para ele porque ele me ajudou na libertação. Você vai lembrar que eu liguei para o senhor 9 horas da noite. Sim. 9 horas da noite. Desde 11 horas da manhã, numa guerra, quando deu 9 horas, cara,
não sabia o que fazer. Eu estava nisso, aprendendo tudo, e eu ligo pro apóstolo. Apóstolo, estou aqui com uma situação aqui, 4 pessoas manifestadas, desde 11 horas da manhã, não sei o quê. Ele com essa calma toda aí, de 11 até 9 horas, tá? Tô descabelado. Eu digo pra ele, nessa calma aí, põe no Viva Voz aí. 2 comandos, mandou embora. Meu filho, sai daí, deixa eu te dar uma orientação. Isso é a importância de ter mentores, e ter humildade. Ter humildade, ter pessoa que te discipula. Nesse dia, eu tive um problema. Foi uma segunda-feira, e eu ministrei a pessoa manifestou. Naquela época eu estava aprendendo, então a pessoa começou a virar o olho no meio do culto, eu já ia. Eu terminava o culto suado, aí virava pastor contra o demônio. Era exatamente o que ele falou: meu filho, faz isso não, o culto é do Senhor, é para adorar o Senhor, manifestou, manda embora. E aí manifestou, Júlio, aí o demônio falou assim: ó, pega tudo que é teu, vai embora. Ó, demônio, eu vou embora, porque você está mandando. Mas ó, se eles não tirarem o casco de cerveja debaixo da escada, eu vou voltar. Eu mandei embora, acabou o culto, foi para casa. Na segunda-feira, 11 horas da manhã, o telefone toca. Um diácono: pastor, fulano está manifestado aqui. O demônio que estava nela já gritou. Eu falei para ele que eu ia voltar. Mandei um presbítero, que morava próximo da residência, não conseguiu resolver. Mandei meu pai e minha mãe, que eram vivos na época, pastores, não resolveu o problema. 1 hora da tarde eu chego lá. E aí tentei resolver pelo telefone, estou indo para aí. Cheguei lá, eu peguei o seguinte cenário: a menina manifestada há horas, o demônio recebia as ordens, obedecia, mas quando mandava ele embora, ele voltava, incorporava de novo. E eu naquela guerra ali, já para as 3 horas da tarde, eu parei, deu o comando: tá amarrado sem força, com as tuas forças quebradas, tá proibido de machucar ela. Saí e fui para fora da casa para eu pedir discernimento ao Senhor. Senhor, não traz discernimento. Eu não posso estar nessa guerra sem saber o que fazer. E de repente, quando eu saio na porta, uma moça sai, era um beco, né, um lugar de muitas residências, um bequinho, e ela sai e esfrega as facas na porta da casa dela e fala umas palavras estranhas. Eu já tinha escutado. Só que agora eu vi e observei: calma aí, essa mulher está fazendo algum encantamento aqui, alguma demarcação do território, algum tipo de pedido de fortalecimento. Aí foi quando assim: ó, o local é legitimado, sai daí. Pega todo mundo e leva para a igreja. São as histórias que a gente conta. Ele vai acreditar porque ele vive essas coisas. Sim. Ele, meu evangelista aqui, Alice, acredita, né? Porque vive isso. Eu falei assim: ó, meu pai tinha um Corsinha, 2 portas, 95. Falei: pai, vai na frente, abre o carro e deita o banco. Meu pai, o que você vai fazer? Vou levar para... Não quer sair? Mas está obedecendo, tá? Amarrado sem força, coloca dentro do carro. Primeira vez transportando o demônio, cara. Escuta, meu. Júlio, quando eu falei antes do seu pega, amarra e a corrente, coloca dentro do carro. Meu pai meio assustado ainda: pai, não duvida, vai. A mãe manifesta. Agora eram 2 manifestadas. Eu falei assim: ó, na mesma corrente de fogo, pode entrar aí e obedecer. E quando passa na frente da porta de uma outra pessoa, a outra pessoa manifesta. Era uma avenida, então? Isso, era um bequinho. Era um bequinho e tinha várias portas. Uma vila de casa. Isso. Mas estreita, né? Quando eu estou quase lá no portão, o esposo diz: pastor, a fulana também está manifestada. Eu falei assim: na mesma corrente, pode grudar essa daqui. Haja corrente, eu quero ver botar todo mundo dentro do Corsa, mano. Filhão. Eu quero ver botar todo mundo dentro certamente, do as pessoas que participaram dessa história vão assistir e vão comentar. Eu tô brincando com respeito, tá, gente? Lógico, eu sei que você acredita nisso. Eu acredito, lógico. Tá, mas talvez realmente os nossos que estão assistindo não acreditam. Mas as pessoas que estavam comigo certamente vai comentar. E meu pai, 3, falei: pai, não duvida, entra, liga o carro. Meu Deus. E veio os 3 amarrados e entraram. Eu falei: sem bagunça. Sem bagunça. E entraram os 3 quando cheguei na porta da igreja. Foi naquele dia que eu liguei para o senhor à noite. Quando cheguei na porta da igreja, falei assim: agora acende o altar, Senhor. E os mesmos anjos que vieram cobrir no carro, agora empurram esses demônios lá para o altar com uma labareda de fogo. Os demônios tentavam andar para trás e alguma coisa empurrava elas. Caramba. Poder de lugar legitimado.
Existem lugares que você precisa ter discernimento. Esse lugar que é legitimado do diabo. Então ele vai ter que ficar ali com legalidade. Então, não foi quebrado, não foi destruído o altar dele ali, ninguém destronou ele do lugar, da família, do terreno. Entende? Então, a gente precisa ter essa pegada. Porque o Senhor te deu autoridade e poder sobre toda a obra do diabo. E os anjos do Senhor estão à disposição da igreja. Isso aí. Rapaz. Então, calma aí, 9 horas da noite. Começou. Bum, bum, e o demônio saiu e voltava. 4 manifestados. Esse aqui queria bater nesse, esse aqui queria bater. E esse aqui dizia, só estou amarrado aqui por tua causa, porque você me denunciou. Porque conforme esse aqui denunciava toda a corda do problema, e eu aprendendo. Estou mentindo agora. E eu aprendendo. 9 horas da noite, minha mãe senta no altar. A pessoa, e outra coisa, a pessoa de joelho o tempo todo. Eu queria que o demônio tivesse ajoelhado. Né? Não tinha outra mentalidade que eu tenho hoje, que põe a pessoa deitada, com as forças quebradas, preservando a vida da pessoa. Sim, sentado. Né? Sentado. Minha mãe senta no altar da igreja, minha falecida mãe. A pessoa manifestada, ela faz assim no rosto da pessoa e manda maneira. Por que você não quer sair da vida dela? Fala pra mim. Eu falei, pronto, perdeu a guerra. Eu liguei pro apóstolo Daniel. Olha, apóstolo, me socorre aqui, porque... Eu liguei pra ele, tá mentindo, meu pai? O apóstolo assim, rapaz, em 3 minutos, o apóstolo vence a guerra. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender muito. 3 História. minutos, não foi o apóstolo que venceu a guerra. Não somos nós, é o que nós carregamos. Amém. Glória a Deus, meu apóstolo. As pessoas têm que entender isso, é o que nós carregamos autoridade, unção, e não tem. Algumas guerras são santas, ele falou sobre território legitimado. Por que algumas guerras que Israel lutou, o Senhor deixava trazer os despojos E outras não. e outras não? Por que desarraigar o território por completo? E isso alguns não entendem, mas envolvia adultos, soldados, mulheres e crianças. Exatamente. Em Levítico, quem estuda Levítico estuda a santidade. Levítico é santidade. Sim. Tinha lugares, tinha guerras que o Senhor pega tal coisa, e em Levítico, se eu não me engano, no finalzinho, eu sou muito ruim de gravar, mas ele fala assim, ó, o ouro, a prata, o gado, não traz nada disso. Deixa tudo lá. E outra coisa, é cerol em todo mundo. É forte. Eu li aquilo ali de novo, eu falei, meu Deus. Por quê? Aí agora os senhores já trouxeram uma resposta. Território legitimado, como o apóstolo Deus não queria aquele ouro. Deus não queria nada daquela terra. Falou nada. Limpa tudo. Que aí sim o povo tomou aquele território. Eu entrevistei uma menina que ela falou assim, eu ganhei muito dinheiro, comprei muitas coisas com a magia, que ela servia a matrizes africanas e tal, então ela falou que ganhava muito dinheiro. E que agora ela está perdendo tudo. Ela, Júlia, eu sou cristã e agora eu estou perdendo tudo. Eu falei, não, você não está perdendo tudo. Eu falei, porque aquela caneca que você comprou para dentro da sua casa, quando você era do mundo, quando você servia, para Cristo não serve. Não. Então ele vai quebrar, ele vai destruir, ele vai arrancar tudo que você conquistou com magia, com tudo aquilo que você fez de errado. Você é uma nova criatura. Deus não vai usar aquilo que está ali, que para ele é maldito. Então sim, sinto te informar, você vai perder tudo que você conquistou naquela época lá. Porque ele vai quebrar aquela caneca, mas ele vai te dar uma taça nova. O bem material que você conquistou de forma que para Deus é totalmente errada, ele vai arrancar aquilo tudo e vai fazer tudo novo. Ela está perdendo o que não era dela, né? Isso é objeto consagrado, né, apóstolo? O que você falou, objetos. Você vê, o diabo lidar com a mão, mas na hora de arrancar é com a pá mecânica, mano. Ele arranca tudo. Ó, e é um detalhe, como eu falei aqui no início, são áreas que nós temos que observar para a libertação.
pessoas, lugares, objetos. Sim. Então, quando você faz um pacto com Satanás, ele vai te dar coisas. Coisas que vêm dele, abençoado por ele. Tá? Falo abençoado aqui, é porque é uma linguagem que eu acredito que todo mundo vai entender. É como se ele dissesse aqui, isso é bom para você. Só que quando ele perceber que ele está perdendo território e o governo, ele vai requerer o que é dele. Por isso que nós temos que entender, cara, isso aqui é um objeto consagrado. Então isso aqui não pertence mais à minha vida. Você fez uma pergunta e a gente não fechou a pergunta, que a gente desvirtuou um pouco. A libertação segura? A libertação segura. Isso aí. Eu comecei a explicar sobre o posicionamento em Cristo, confissão, arrependimento, Isso aí. Um ministro de libertação que conheça para te ajudar. Aí o mapeamento espiritual é de suma importância, porque o meu questionário de libertação tem 6 páginas. Quando eu termino de ministrar, eu devolvo o questionário à pessoa, eu não fico com as informações dela. E como que funciona o questionário? Por que é seguro? Porque a própria pessoa renuncia verbalmente o que ela assinalou no mapeamento. Então, é ela quebrando o próprio altar. E normalmente, quando elas começam a renunciar, aparece. ou trava a boca ou manifesta. Geralmente manifesta na oração de renúncia, ou trava a boca, ou aperta a garganta para não deixar falar. A gente já está ali preparado. Quando termina o questionário, tem alguns casos que quando manifesta, eu ordeno que o demônio vá embora, fique amarrado lá de fora, porque eu quero ela lúcida para renunciar. Aí ela consegue renunciar tudo lucidamente. Quando termina a renúncia e não houve nenhuma manifestação, fica tranquilo. Eles vão vir, calma. A gente faz um próximo passo, que é o fechamento de acessos, que são, eles chamam de ponto de chakra, né? Sim, a gente unge o alto da cabeça, os olhos, orelha, nariz, boca, dorso, palma das mãos, umbigo, tem gente que unge a garganta, o ossinho da coluna do alto do pescoço até o quadril, dorso e sola dos pés. Fechei o corpo. E onde eles estão? Lá dentro, encurralados. O corpo está fechado, estão encurralados. Nessa hora, antes, eu colocava a pessoa de pé, segurava na mão e ministrava. Mas o tempo chega, né? A idade vem. Eu Não vai dar mole, rapaz. com problemas de coluna, né? O que eu faço? Eu sento a pessoa na cadeira, eu sento de frente a ela, seguro na mão, depois de ungida, aí eu vou para a guerra, vou para o confronto. Eu chamo mesmo. Já está identificado o cabeça. Já sei quem é o orixá. Aí, geralmente, 99% das vezes, nesse momento, ele manifesta. Aí, o que a gente faz? A gente ordena que o demônio, ele próprio, o cabeça, decrete a derrota dele e dos comandados dele. Quando ele decreta a derrota, a gente vai para o finalmente, ordena que ele vai embora com toda a falange. Como o apóstolo falou, eles não andam sozinhos. É sempre um orixá comandando mais 7. Sempre. Ordena que eles vão embora, que eles vão embora, né? E sem direito a retorno, não pode esquecer isso, sem direito a transferência, porque senão sai da pessoa, pega na mãe. Sem direito a retorno, sem direito a transferência. Alguns casos, eu ordeno os anjos de guerra que arrastem ele, levem e dê a eles o destino que o Senhor quiser, em alguns casos. Alguns casos eu não deixo, eu peço anjo para não deixar nem pisar no território da igreja, para não deixar rastro. Entendeu? E a gente manda embora. Feito isso, a pessoa está livre, liberta. Qual é a próxima oração? Preenchimento. Com o Espírito Santo. Preenchimento. Porque se deixar a casa vazia... Desocupou, preenche a casa, meu filho. Sai o capiroto e entra o dono da casa, que é o Espírito Santo. Nessas horas, muitas pessoas, muitas, né? Porque eu já ministrei tanto que eu falo muito. São batizadas com o Espírito Santo, são renovadas em línguas, muitas. Pessoas que estavam aprisionadas. Outro ponto, para gerar mais segurança numa administração segura, após o mapeamento. Né? Aprendi até com o apóstolo mesmo. Você faz a oração agora de cobertura, peça ao Senhor que cubra a tua casa, sua família, seus bens móveis e imóveis, seus planos espirituais e materiais, que os anjos do Senhor sejam ali com ordem dadas a proteger, proibir de Satanás passar pela rua. Ordens, decretos. Sim. Se nós acreditamos que somos embaixadores de Cristo, nós podemos sim liberar decretos. Sim. Nós somos muito criticados. Quem é você para liberar decretos? Sou um embaixador de Cristo, sua representação do céu na terra, sua manifestação de Deus em carne. O Espírito Santo está dentro de mim, ele habita dentro de mim. Então ele manifesta através de mim as suas virtudes, obras maiores do que ele fez e disse que eu faria. Então eu estou debaixo de uma liberalidade de fluir com aquilo que está sobre a minha vida.
Cristo tem voz e esperança da glória. E não está escrito. Outro ponto, que você que está ouvindo a gente, de repente você pode até procurar um apóstolo, a mim, sei lá, porque eu quero fazer um mapeamento. O mapeamento não termina só aí. O maior fator, o fator mais importante agora, depois do mapeamento, vida com Deus. Sim. Não queira negociar a sua vida. Porque eu vou fazer um mapeamento que agora está tudo bem. Está tudo bem porque foi todo mundo embora. Agora é vida com Deus, vida de princípio, vida estabelecida diante do altar do Senhor, com compromisso com o Senhor, com vida com Deus. Esse é o fator pós-libertação. E muita gente negligencia. É o que a gente chama de manutenção da libertação. Não é expulsar e acho que resolve. Pronto, acabou. Não, posso voltar ao carnaval? Não, tem que manter. Manter como? Vida no altar, gente. Sem vida no altar, sem libertação. Zero libertação. Zero libertação. Zero libertação. Agora, você tem que estar preparado para os confrontos. E, por exemplo, eu não sei se eu contei no primeiro podcast, eu acho que não, porque eu fiz algumas lives depois. Eu recebi um senhor lá, pequenininho também. Eu não sabia. Vou levar uma pessoa aí. Só que a pessoa diz que vai levar, mas não diz o que é. Qual o problema? Qual o problema da pessoa? Eu vou ter que descobrir, né? Aí eu estou em casa orando, me preparando para ir ao encontro da pessoa. Eu ouvi a voz do Espírito dizendo assim: quando você estiver de frente para ela, coloca óleo no dedo, unge o ouvido, corta a comunicação. Eu falei no primeiro podcast. Sim. Então, essa pessoa era satanista. Se você puder descobrir o que ela é, o ministro de libertação, quanto mais informação você tiver, melhor. A questão geracional. Eu recebi uma família na igreja, família grande. Quando a família me procurou, me apresentou um dos membros da família como: essa aqui é a nossa profeta. Eu falei: amém, não conheço a família. Eita glória, já apresentou com patente alta, né? Uma igreja apostólica, uma igreja avivada. O que aconteceu? Membraram-se todos, e a menina começou a se sentir mal, a profeta. Começou a se sentir mal no culto, mal-estar, nada de manifesto, nada disso. Levamos ela para a sala dos profetas. Meu Deus. Ali é... Aí a chapa esquentou. A minha esposa, que lidera o ministério dos profetas, botou o óleo no dedo, foi no umbigo dela, na hora. Só vinha principado. E principado que não tinha nada. Quando ela manifestou Shiva, a língua dela veio abaixo do queixo. Essa história você contou para mim. Como é que a língua dela cresceu tanto assim? Júlio, tem pessoas que o corpo infra. E o caso dela ficou na minha mente. Só que ela tinha uma estrutura geracional indígena. O que estava vindo nela, Afrodite, outros principados, não tinha nada a ver com a estrutura geracional. Aí o ministro de libertação tem que ficar ligado. Tá vindo o principado porque o Senhor quer entregar algo. Deus permite. Achou que o corpo dela suportava, liberou. E os principados que vieram foram entregando a chave. Aí no final eu chamei a parte geracional. Aí começaram a ver os caboclos. Porque a menina precisava ficar liberta. E ela não estava acorrentada só àqueles principados. Então, a administração segura tem alguma regrinha, tem algumas chaves que o ministro precisa aprender. Aí fica um grande ensinamento para muitos líderes, pastores, pessoas que querem falar que trabalham com libertação. Se você ora o demônio manifesta, porque eu trabalho com libertação. É um pouco mais além do que você está pensando. Tá? Por quê? Tem pessoas que no meio do processo de expulsão de demônio, fica falando línguas e marchando. Não sei se você já viu isso. Esse não é o momento de falar em línguas. Porque falar em línguas, biblicamente, naquele momento ali, que você está fazendo, é uma auto-edificação. Pronto, biblicamente. Isso aí. Só vai ter edificação para aquelas pessoas que estiverem em volta se houver uma interpretação. Sim. Então, marchar e falar em línguas, você não está usando as ferramentas corretas para aquilo que você está fazendo naquele momento. Você precisa, mais do que nunca ali, ter uma consciência racional, saber o que você está fazendo. Sim. Ok? Usar as ferramentas corretas. Naquele momento ali que a pessoa está manifestada, você precisa mais do que nunca ter um espírito de discernimento. Uma unção de discernimento. Ok? Do que é verdade, do que é mentira. Do que é Espírito Santo, do que é espírito maligno. Ok? De um território, se ele é legitimado ou não. Enfim. Se fica aqui um grande exemplo para as pessoas, Júlio, que elas saibam disso. Que não é momento de emoção. É um momento de racionalidade em Cristo. Ok? É uma posição racional, madura e não emocional. Sim. E aí você começa a ir para um outro nível. Porque tendo discernimento, você vai começar a perceber que cada entidade tem uma área de atuação. Sim. Ok? O apóstolo falou um pouco aqui de algumas coisas, eu ia complementar, mas eu interrompi de novo o raciocínio dele. Vai lá, tu pega lá um Ogum.
ele tem toda a corja dele. Sim. Tem toda a linhagem dele, todos os subordinados dele. Aí ele é cruzado com Yansan. Sim. Aí Yansan tem todos os subordinados dele. Aí essa pessoa que já fez a cabeça para Ogum e para Yansan, já carrega a cabeça, a coroa central, que é de Ogum, que está cruzada com Yansan, e todos estão embaixo de Yansan. Só que aí essa pessoa vai agora, faz um pacto com Xangô. É um caboclo. E aí ele tem Xangô e todo o exército dele ali. Então, essa pessoa carrega só o problema com Ogum? Não. Ela carrega a coroa dela de Ogum, e todos estão debaixo de Ogum, e Yansan, e todos estão debaixo de Yansan, e agora Xangô e todos estão debaixo dele. E aí como se faz isso? Porque você manda embora, entra outro, mas o chefe mesmo está lá, vai, enviando. Até que quando ele chega, ele não chega sapateando, gritando, estribuchando, sacudindo a pessoa. Ele vem cansado. E vem olhando nos teus olhos, porque ele tem ali o domínio daquela corja, e ele vem te afrontar. Ele não vem gritando, fazendo barulho, não. Ele vem olhando nos teus olhos. Por que você quer? Ele falou de uma história de uma senhora, de um senhor de 55 anos. Eu peguei uma moça de quase 70 anos na campa, e ela manifestou muito na campa todos os dias. E uma senhorinha, eu fiquei muito compadecido dela. E ela falou assim: pastor, eu estou cansada. Porque todas as igrejas que eu vou eu manifesto. Eu estou com vergonha, não quero mais ir para a igreja. Eu falei: faz o seguinte, filha. Vai lá e pede ao teu pastor se eu posso te ministrar. Na semana mesmo eu ministrei ela. E vim fazendo toda a quebra. Quando eu dava passagem, eu faço assim: agora dá passagem por cabeça. Ele sacudia ela e não dava passagem por cabeça. E aí aquela situação me chamou a atenção, porque cada vez que ele saía e não saía, ela sacudia muito. E uma senhora idosa, eu achava que ia ficar dolorida. Eu falei: faz o seguinte, em nome de Jesus, sai, fica amarrado lá de fora, libera a consciência dela. Falei, ele pedindo discernimento ao Senhor, o que estava acontecendo? É uma senhora viúva há muitos anos, 75 anos, o que essa mulher tem de legalidade? Né? Há muitos anos na igreja. Falei: minha irmã, quanto tempo a senhora está na igreja? Pastor, muitos anos. Quando a senhora aceitou Jesus? Não, entrei na igreja e nunca aceitei Jesus. Ganhei a guerra. Falei: então, confessa agora. Eu, fulano de tal, confesso aí Jesus Cristo como único, suficiente, salvador da minha vida. Falei: agora pode entrar de volta. E já veio assim. Tirou as forças dele. Ganhei a guerra. Discernimento. Por isso que é importante confessar Jesus como o único, suficiente, salvador da vida. Mas aí é uma coisa que a gente ensina na campanha que você teve. Quando a pessoa aceita Jesus, ela aceita através da sua fé, do Espírito. Mas o corpo vai passar pelo processo da conversão. Existe todo o registro dentro da alma dela, de sentimentos, pensamentos, lembranças, que isso está na alma. Então, a gente precisa ter essa consciência. A pessoa aceita Jesus no Espírito, pela fé, através da fé. Jesus Cristo é o único, suficiente, salvador da minha vida. Ok? Eu reconheço como aquele que se entregou por mim naquela cruz, que levou sobre ele as minhas maldições. Então, pelo Espírito e pela fé, você reconhece Jesus Cristo. Mas o teu corpo, a tua alma agora vai passar pelo processo de conversão. Porque os traumas, as feridas, as mágoas, isso agora o Espírito Santo vai começar a te limpar. Você vai passar por um processo. O teu corpo, que era acostumado com a nicotina, vai começar a ser purificado. Umas pessoas vão ser imediatamente, o que acontece, tá? O processo é imediato, na hora é liberto, mas outras pessoas entram num processo da conversão. E a gente precisa ter paciência com essas pessoas. Sim. Bom, que aula, hein? Diz pra mim que essa aula aqui não merece um like. Não é possível. Eu, mais uma vez, quero só agradecer a vocês. Muito obrigado por vocês darem esse seminário aqui pra gente. E eu sei que vai ter muito comentário ali de pessoas dizendo que, olha, realmente me ajudou. E muita gente vai procurar vocês aí. Agora tá, o homem tá ficando internacional. Agora vai vir do Japão. Tá internacional. Só